As intenções do culto de hoje, pela saúde de Jorge Trindade, Diomar e Priscila Ordonez, Celina Correia, Valdir Desidério, Marlene Bescov, Celoni Vanilda dos Santos, Vera Regina Godoy, Inara Barreto, Tirza Pires, Ieda e Alessio Castro, Jorge Neves, Miriam Tavares e família, Eva Maria da Cunha, Heloísa Tavares da Silva, Yara Mello, Clodovil e Vera Machado, Nádia Sena, Zélia Souza, Roberto Duval, Mariluce Melo Ferreira, Denise Azevedo, Maria Helena Martins, Cristiane Branco, Alcide São Vicente, Zélia Viverque, Aristeu Duarte, D'Artagnan Zanin, Eleci Pereira Neves, Gilcian Pierre, Daniel Francisco de Almeida, Maria de Lourdes Nunes, Odenar Souza, Regina Duarte, Richard Holder, Napoleão Soares, Marley, Noemi Appel, Denhard, Maria Antônia Pires, Wilson Feldens, Lina Dunigans, Ivanete Oliveira. Em ação de graças, levamos nosso hino de louvor a Deus naquela pessoa de Ivanilda, pelas pessoas de Ivanilda e Robson Vaz dos Santos. Memorial, lembramos dos irmãos e irmãs falecidas, Davi Marques Pires, 40 anos de falecimento, e Ruth Elis. Rezemos, irmãos e irmãs, pela paz do mundo, neste momento em que mais uma vez nosso mundo encontra-se dividido em conflitos, guerras, famílias, crianças e muitas pessoas tendo suas histórias e sonhos interrompidos. Oramos pela capacidade de diálogo e pela paz. Pelos desastres ambientais e pelo descuido com o nosso mundo, que promovamos o cuidado e o zelo pela criação do nosso Deus. Pelo povo do Brasil e pela paz entre os habitantes de nossa nação. Pelo nosso diocesano Bispo Humberto e por nossa diocese meridional, suas paróquias e todos os seus membros. Pela semana de oração, pela unidade cristã e por todos os esforços ecumênicos de diálogo fraterno entre as diferentes igrejas cristãs. Pela nossa primaz, Bispa Marinês, e por toda a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e suas instâncias provinciais. Pela Comunhão Anglicana e pela Arcebispa Sara Mullally, nossa Arcebispa de Cantuária. Pela nossa Catedral, pelo nosso Sudeão Ribeiro Gerri, nossa equipe pastoral, junta paroquial e todos os sodalistas de nossa congregação.
nós somos reunidos e reunidas nesta manhã, desse dia que é um dia santo para o povo cristão ao redor do mundo. Nós celebramos a festa de Pentecostes, e nesta ocasião nós convidamos a igreja para sentir essa presença santa, sentir esse fogo do Espírito que aquece, que ilumina, que mexe, que incomoda, que abala literalmente a igreja. Mas para isso nós precisamos ter o nosso coração e os nossos ouvidos sensíveis nesta manhã. Então coloquemo-nos com reverência diante da presença daquele que é santo. Vamos calmar nesse dia para que o Espírito Santo venha em abundância sobre nós. Nós vamos iniciar esse ofício cantando do Inário, o hino 303. Vamos abrir o nosso livro de oração comum na página 306, Santa Eucaristia, rito 2. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja seu reino, agora e para sempre. Amém. Aleluia, Cristo ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Aleluia. Vamos todos orar a coleta pela pureza. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Glorificamos
Ó Deus maravilhoso, neste dia abriste o caminho da vida eterna a toda raça e nação, pela dádiva prometida do Teu Santo Espírito. Espalha este dom pelo mundo inteiro, mediante a proclamação do Evangelho, para que alcance os confins da terra. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Fonte de vida plena, lembramos hoje na Tua presença o Teu Filho, Davi, e Te rogamos que, tendo-lhe aberto as portas de uma vida mais abundante, cada vez mais o recebas no Teu serviço jubiloso, a fim de que contigo e com quem Te serviu fielmente nesta vida, participe da eterna vitória de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podemos nos sentar para escutarmos a primeira leitura. A palavra de Deus, escrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 21. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Und sie wirden alle voll der Heilige Geist und fingen an, zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab auszusprechen. E dessi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. All of them were filled with the Holy Spirit, and began to speak the other tongues, as the Spirit enabled them. Et tous furent remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. E foram todos lendo do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes dava aquela oração. Et tous étant stupéfaits et émerveillés, se disant les uns aux autres, voyez, ceux qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment se fait-il que chacun d'entre nous l'entende dans sa propre langue, celle dans laquelle nous sommes nés? Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Et tout en disant, frères et mariés, sont les hommes autres. Voilà, et notre nous dans sa propre langue, celle dans laquelle nous sommes nés. Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo.
Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas os outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias, eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, eu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo da terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na página 909, vamos rezar responsivamente Salmo 104, do versículo 24 em diante. Ó Senhor, quão numerosas são as tuas obras! Todas elas fizeste com sabedoria, cheia está a terra de tuas riquezas. Eis aí o mar grande e vasto. Onde os homens Ali andam os navios. e o Leviatã formaste para com ele brincar. Todas as criaturas esperam de ti. Que o tempo lhes dê o seu sustento. Tu lhes distribuis e elas recolhem. Abres a mão e ficam saciadas. Ocultas tua face e ficam perturbadas. Se lhes tiras o fôlego, parece que tornam-se um pó que era. Envia-lhes teu espírito e elas são criadas. E assim renovas a face da terra. Seja para sempre a glória do Senhor. Regozije-se o Senhor em suas obras. Olha para a terra e ela estremece. Toca as montanhas, elas se sumejam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. Seja-lhe aceitável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Bendigam minha alma ao Senhor, louvem ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. A palavra de Deus escrita na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3 até o 13. E que ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento.
Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito o poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim, também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Palavra do Senhor. Vamos aclamar a proclamação do Santo Evangelho no cântico 74 do cancioneiro Laudate. Há um suave Espírito neste lugar. Ele está sendo refletido nas nossas faces.
principia pelo versículo 19. Seja dada ao Senhor. No fim deste dia, que era o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes porque viram o Senhor. Jesus lhes disse de novo: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isto, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. O Evangelho do Senhor. Louvado seja só Cristo. Da terra vazia, Da terra vazia, da terra vazia, Ó Deus de misericórdia, dá-nos a luz do Teu Espírito, para que possamos compreender bem a palavra proclamada e colocá-la em prática no seguimento do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, que antes de subires aos céus, prometestes aos teus apóstolos e discípulos enviar-lhes o Espírito Santo para os consolar e fortalecer. Digna-te fazer descer também sobre nós este Espírito Consolador. Os irmãos estão representando parte da igreja através da junta paroquial, acendendo a vela de um dos dons do Espírito, o dom da sabedoria. Espírito de sabedoria e faz-nos conhecer a verdadeira felicidade, dando-nos os meios para consegui-la. As nossas irmãs apontam para outra parte da igreja, né, que é o trabalho feminino, a UEAB, o Verão, e todas as mulheres que se dedicam dentro do corpo de Cristo, acendendo a vela do dom do entendimento. Venha em espírito de entendimento e por tua luz divina luz nos fazes penetrar as verdades e os mistérios da nossa fé. Vem forte peço que você acenda
acólitos, né? E de todos nós que servimos no altar, a vela aqui do conselho. Vem, Espírito de conselho, e ajuda-nos a discernir em todas as ocasiões o que devemos fazer para cumprir com a tua divina vontade. Vem, forte Nosso irmão Ariel e a Valentine representam as pessoas que estudam a palavra, a Bíblia, e os jovens da igreja. E acende a vela do dom do Espírito de fortaleza. Vem, Espírito de fortaleza, e prende-nos a Deus e aos nossos deveres, de maneira que nada nos possa abalar. Vem, forte As irmãs representam a Irmandade da Santa Cruz, que é o grupo de mulheres que ora diariamente e intercede pela igreja através do dom da oração, e acendem a vela do dom da ciência. Vem, Espírito de ciência, que único nos pode dar o perfeito conhecimento de Deus e de nós mesmos. Pedimos-te que esta ciência divina e única necessária, com todo o ardor de nossa alma, os irmãos que representam o grupo de homens, que também é um grupo de oração e intercessão, que é a Irmandade de Santo André, aqui nesta igreja, que também tem a responsabilidade de orar. E acendem a vela do dom da fidelidade. Vem, Espírito de fidelidade, para que saibamos executar com alegria e prontidão o que Deus nos manda, e para que, pela execução do teu divino amor, achemos verdadeiramente leve e suave o jugo do Senhor. Vem, forte E os irmãos que acendem a vela do dom do temor de Deus, representando o grupo que se dedica à adoração, ao louvor, ao canto e à edificação da igreja através da música. Vem, Espírito de temor de Deus, e faz-nos evitar com maior cuidado tudo que possa desagradar ao nosso Pai Celestial. Glória a Ti, Pai Eterno, que com o Teu Filho, único Espírito Consolador, vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Vem, forte ruído, vem impetuoso, na vida renova, ressurreição. Pode se sentar, irmãs e irmãos. Esta
festa que nós celebramos hoje, muito solene, muito importante dentro da nossa liturgia, da nossa vida litúrgica, festa de Pentecostes. A cor litúrgica, como vocês podem perceber, né, das festas de hoje, é a cor vermelha. Por isso o altar, os paramentos do altar são vermelhos, também os paramentos dos ministros é da cor vermelha, que significa o fogo do Espírito Santo. O fogo é também um dos símbolos pelos quais a gente reproduz a ideia do Espírito Santo. Tem também a ideia da pomba. Vocês forem ver nas leituras, nas escrituras do batismo de Jesus, o Espírito desce na forma de uma pomba. Também há esse símbolo do Espírito Santo na forma da pomba. Mas das línguas de fogo, como nós ouvimos também nos Atos dos Apóstolos, é uma das imagens da natureza pelas quais a gente reproduz essa ideia que a gente não consegue entender muito bem da figura dessa pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Esta festa de hoje, ela encerra o tempo da Páscoa, o tempo pascal. A Páscoa parece que faz tanto tempo que aconteceu, né? E a gente passou uma semana da Páscoa, a gente já não lembra mais da Páscoa. Já se prepara para o Dia das Mães, porque o mercado e o comércio nos provoca a consumir, não é verdade? Só que, se vocês perceberem, desde a festa da Páscoa até esta festa aqui, a gente celebrou todos os dias, todos os domingos, a Páscoa, a presença do Cristo ressuscitado no meio de nós. E nós encerramos o tempo da Páscoa com essa festa de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra do grego, e a palavra penta, a gente já conhece, né, por conta dos títulos futebolísticos do Brasil, né? Penta significa 5, no caso 50, Pentecostes. São 50 dias depois da Páscoa. E a origem dessa festa ela era uma festa antiga dos judeus, que estava relacionada às colheitas. 7 vezes 7, 7 semanas, mais um dia, no dia seguinte às 7 semanas, era a semana então das colheitas, e se festejava essa festa das colheitas. Houve uma ressignificação no judaísmo antigo, no sentido de festejar também em Pentecostes a entrega das tábuas da lei a Moisés no Monte Sinai. Então tem esse dado na liturgia dos judeus. E engraçado o seguinte, que os próprios judeus adotaram a festa de Pentecostes, que ela tem origem grega. Isso por conta da influência também, num período, da cultura grega, mesmo também entre os judeus. Então essa festa é chamada mesmo de Pentecostes. Claro que na língua hebraica tem outro nome que eu não vou saber falar aqui. É um nome mais um pouquinho diferente. Com o advento do cristianismo, com a morte de Jesus, com a vida de Jesus, morte de Jesus e ressurreição de Jesus, esta festa sofreu uma ressignificação, assim como a própria festa da Páscoa. A Páscoa dos judeus era a comemoração da saída do povo de Israel do Egito, e para os cristãos significou a ressurreição de Jesus. E os cristãos também ressignificaram a festa de Pentecostes, marcando a vinda do Espírito Santo sobre a comunidade cristã. Como nós ouvimos em 2 relatos no dia de hoje. Primeiro, na primeira leitura, livro dos Atos dos Apóstolos, 50 dias após a ressurreição, os discípulos de Jesus recebem o Espírito Santo e a partir daí se tornam apóstolos, saem em missão. Este é o primeiro relato. O segundo relato que nós ouvimos também é do Evangelho de João. E essa vinda do Espírito Santo acontece no próprio dia da Páscoa, da ressurreição. Quando os apóstolos se encontram com Jesus, é o que está escrito
no Evangelho de João, o que Jesus diz? A paz esteja com vocês. Repete, a paz esteja com vocês. E em seguida, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo e saiam a evangelizar. Nós temos dois relatos do Espírito Santo. Vocês não se deram conta disso? Temos dois relatos. Nós temos então o Pentecostes do Evangelho de João, que acontece no próprio dia da ressurreição, e temos o relato do Pentecostes de Lucas, porque foi Lucas, o próprio evangelista Lucas, que escreveu possivelmente o livro dos Atos dos Apóstolos, e Lucas marca a vinda do Espírito Santo 50 dias depois da ressurreição, junto com a festa de Pentecostes. Temos então dois relatos. Isso do ponto de vista litúrgico. Do ponto de vista teológico, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja cristã passou por várias situações e até tormentas para tentar entender o que significava essa história de Santíssima Trindade. Essa igreja aqui é dedicada à Santíssima Trindade. Os judeus tinham a ideia do Deus único, e de repente os cristãos começam a dizer: não, Jesus também é Deus. Como é que é um Deus que é um e é dois? E pior, é três. Tem o Espírito Santo. Como compreender e entender que o um é três e que o três é um? E isso foi uma controvérsia no início do cristianismo muito grande. Muitas discussões, muitas dissensões e cismas dentro da igreja. E foi no ano de 325, em 313, o cristianismo, a partir de Constantino, do imperador Constantino, torna-se tolerado. Em 313, Constantino baixa um decreto dizendo que no Império, em todo o Império Romano, haveria tolerância religiosa. Então o cristianismo, de um movimento e uma religião proibida, passa a ser tolerada. Mas Constantino se converte ao cristianismo e ele, vendo aquela dissensão teológica entre os cristãos, chama um concílio em Niceia, na Turquia, hoje uma cidade antiga na Turquia, e no concílio de Niceia se define, em 325, que Jesus é também Deus. É o Filho de Deus e é da mesma substância de Deus. Isso é um conceito teológico mais difícil, e difícil para encarar e aceitar para a mentalidade da época. Está bem? Passado alguns anos, em 380, o imperador Teodósio torna o cristianismo religião oficial do Império Romano. E em 381 chama um novo concílio de Constantinopla, também na Turquia, em que se define, concílio é uma reunião de bispos, se define que o Espírito Santo também é Deus e provém do Pai. Então, nos concílios de Niceia e de Constantinopla, se define a Trindade. Isso depois de muitas discussões, e com certeza de muitas brigas, e quem sabe de algumas mortes. Se definiu que o Deus cristão é o Deus trino, é três pessoas e um só Deus. Como é que é isso, gente? Não sei. não sei entender, porque isso está além de uma compreensão racional. É a nossa fé. A fé cristã é esta. Racionalmente a gente não entende, mas é assim. E por isso que a gente aceita. Pois bem, vejam só, antes desse período nós tínhamos o credo apostólico. O credo apostólico, pega o livro de oração comum, está à página 310 do nosso livro de oração comum. A gente reza ele de vez em quando. O credo apostólico é mais simples, mais curtinho, sintético, e ele possivelmente nasceu de rituais de batismo antigos.
Só que ele não dava conta de toda a complexidade teológica, por isso que foi elaborado nos concílios de Nicéia e de Constantinopla o Credo Niceno, que está na página 309. Nós vamos cessar depois. E nós rezamos em todos os cultos esses credos, porque é o fundamento da nossa fé. Tá? E se vocês pegarem o Credo Niceno, a hora que ele trata do Espírito Santo, página 310, ele fala assim: e cremos no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procedente do Pai, o qual com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado. Esta sentença foi incluída no Credo em 381 no Concílio de Constantinopla. Tá? E depois, passado um tempo, já nos anos 800, 900, a gente está falando de coisa antiga aqui, mas é da nossa fé que nós rezamos hoje, por isso é importante saber. Pelos anos 800, 900, o Papa enfrentou uma grande controvérsia doutrinária na Espanha, e ele, por decreto, incluiu no credo uma cláusula que em latim se chamou filioque, que significa o seguinte: ele disse no credo niceno: e cremos no Espírito Santo procedente do Pai e do Filho. Veja como é que está escrito no nosso lote. Está escrito o seguinte: procedente do Pai. Que isso foi definido em concílio ecumênico, concílio da igreja toda. E o Papa, por decreto, colocou: procede do Pai e do Filho. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, causou uma dissensão dentro da igreja, principalmente para a igreja oriental, e que, entre outros fatores, provocou o rompimento das igrejas. Surgiu aí a igreja ortodoxa, que se separou de Roma, porque eles não aceitavam essa cláusula chamada filioque, e do filho, a expressão e do filho, porque eles diziam assim: o Papa não pode, por decreto, alterar o credo que foi definido em concílio. Vocês vejam, por conta dessa palavrinha, houve uma dissertada. Havia outras questões políticas também, entre Constantinopla e Roma, mas aí houve a separação das igrejas ortodoxa e igreja ocidental. O que nós, anglicanos, pensamos disso tudo? Bem, com a reforma protestante, luterana, não houve alteração do credo. E as igrejas luteranas, a igreja reformada, pegou o credo romano, que era com a expressão e do Filho. Nós, anglicanos, também, quando o rei Henrique VIII determinou a separação administrativa da igreja da Inglaterra, também adotou a expressão: o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E nós, anglicanos, rezávamos no credo com essa expressão e do Filho até mais ou menos, isso já não é da minha época como anglicano, o reverendo Jerry e o reverendo Luiz Osório poderão informar, mas havia no loque mais antigo nosso essa expressão. Contudo, a partir de contatos e discussões ecumênicas da igreja anglicana e também da igreja luterana com os ortodoxos, se reconheceu que a inserção da palavra e do Filho era inadequada, por conta de não ter sido aprovada em concílio. E no nosso loque, então, a partir de 1980, foi excluída do loque anglicano, do livro de oração comum, a expressão e do Filho. Nós rezamos, portanto, o credo como os ortodoxos, e os luteranos também. Tá? Por isso, até que a gente teve uma aproximação com a igreja ortodoxa a partir daí. Né? A gente não consegue progredir mais no relacionamento com os ortodoxos porque eles não aceitam a ordenação feminina. Né? Então, esse é um dos limites. Vejam só, gente, quanta discussão e quanta coisa aconteceu na história por conta disso, por conta dessa discussão sobre o Espírito Santo. Eu quis trazer isso porque é importante a gente conhecer a nossa fé, para a gente saber o que e quanta riqueza tem na nossa fé. Você, meu irmão, que está sentada aqui,
Você tem que saber por que você está sentado aqui. Não é só por costume. É porque você crê numa base firme do cristianismo que tem 2000 anos. E muita gente sofreu e morreu por conta disso aqui. Então a gente tem que conhecer, tem que saber, né, do porquê que a gente hoje fala em Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora eu quero falar, meus irmãos e minhas irmãs, além da questão teológica, o que significa esse Espírito Santo, que a gente não sabe muito bem. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa concepção, a nossa teologia e a nossa vida de espiritualidade diz o seguinte, que o Espírito Santo está em nós. Sim, Ele está em nós. Deus está em nós pelo Espírito Santo. Deus habita em nós pelo Espírito Santo. Diz São Paulo aos Coríntios que nós somos templos do Espírito Santo. Cada um de nós, eu, você, cada um de nós, somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Habita em nós a partir do batismo. Depois nós recebemos a confirmação, pela imposição das mãos do bispo. O Espírito Santo habita em nós. Vejam só, meus irmãos e minhas irmãs, com a vida do Espírito Santo, aqueles discípulos, homens analfabetos, medrosos, passam a ser destemidos, saem a evangelizar com a força do Espírito Santo. Os apóstolos saem em missão. E o relato que nós ouvimos, e até foi muito bonito de termos feito e falado em várias línguas, pelo menos nas línguas latinas ou das línguas germânicas, aqui, inglês e alemão, na primeira leitura, foi porque também no livro dos Atos dos Apóstolos se quer dizer que o cristianismo não nasceu para ficar lá na Judéia, né? Não nasceu lá, mas ele tem uma vocação universal. E de fato o cristianismo alcançou essa vocação universal. Para o bem e para o mal, porque também os cristãos cometeram muitas atrocidades em outras culturas, mas se tornou, e o cristianismo tem essa vocação universal, não é só para ficar lá no tempo no Oriente Médio, em Jerusalém, na Galileia. Ele se espalhou por todo o mundo. O Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, é a certeza de que Deus está no meio de nós, de que Deus está na sua igreja e está na sua igreja hoje. Com o sopro do Espírito Santo, o ressuscitado renova a ação de Deus Criador, que dá a vida ao ser humano e que quer a vida do ser humano e não quer a morte. Deus quer a vida, não quer a morte, porque foi Deus que tirou Jesus da morte. O ser humano é criado para viver em paz e reconciliação, em harmonia com os demais e com a criação. Com o sopro do Espírito Santo, Jesus ressuscitado impele a igreja e a cada um e cada uma de nós a sairmos de nós mesmos, cada um a sair de si, superando o medo e o comodismo, lançando o amor que é o ágape, o amor ensinado por Jesus, o amor de comunhão. Não é o amor de sentimento, o amor afetivo, é o amor de comunhão para a questão que é o valor fundamental do reino de Deus, espalhando este valor pelo mundo inteiro. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a festa do Espírito Santo é a festa das colheitas dos antigos. Nós colhemos os frutos do Espírito Santo, que são os 7 dons, e esses 7 dons presentes na sua igreja fazem com que nós tenhamos a força e a coragem de testemunhar Jesus no dia de hoje. E o testemunho de Jesus é principalmente pelo amor. Ao longo de toda a nossa liturgia, nós já iniciamos e continuaremos invocando a Santíssima Trindade, em especial o Espírito Santo. Depois nós vamos ter a oração eucarística. Percebam, e até vou pedir para o reverendo Dião Géria, que vai presidir a Eucaristia, para a gente sinalizar
que os presbíteros vão levantar a mão e pôr a mão e pedir que o Espírito Santo desça sobre o pão e o vinho, para que se torne o corpo e o sangue de Jesus. Para vocês verem, meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito Santo está na sua igreja, habita a sua igreja, age na sua igreja. Que nós, cristãos anglicanos e essa paróquia, nos abramos cada vez mais a esse Espírito. E esse Espírito que traz a novidade, que se abre a novidade, que se abre ao mundo para levar ao mundo a mensagem de amor e de salvação de Jesus. Amém. Amém. Proclamemos a nossa fé, uma vez dada aos santos e santas de Deus, então com as palavras deste credo niceno. Mais do que nunca, então, podemos recitá-lo conscientes de tudo que afirmamos neste momento. Página 309. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e um só Senhor Jesus Cristo, Filho direito de Deus, gerado dos Pai de Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós e pela nossa salvação desceu do céu, e encarnou por obra do Espírito Santo a Virgem Maria, e foi feito homem, foi também crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à direita do Pai, e virá outra vez com glória para livros dos mortos, porque o seu reino não terá fim. E creio no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procedente do Pai, o qual com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. E cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão de pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Confessemos humildemente os nossos pecados a Deus Todo-Poderoso. Deus misericordioso, confessamos a Ti e a nossos irmãos e irmãs do corpo de Cristo, que pecamos em pensamentos, palavras e obras, e também que deixamos de fazer. Viemos a Ti com verdadeiro arrependimento, perdoa-nos nossos pecados e livra-nos do poder do mal, por Teu Filho morreu por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus, que é poder e amor, perdoe-nos e livre-nos de nossos pecados, cure-nos e fortaleça-nos no seu Espírito e eleve-nos a uma nova vida em Cristo nosso Senhor. Amém. Que a paz do Senhor seja sempre com vocês. Seja também contigo. Vamos apresentar ao Senhor a oferta da nossa vida e do nosso trabalho. Durante o ofertório, vamos cantar o cântico 125 do Laudate. Senhor.
O Senhor está aqui. Seu Espírito está conosco. Elevemos os corações Ao Senhor os elevamos. e demos graças a Deus. Assim fazer é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo, salutar e jubiloso que sempre e em toda parte rendamos graças a Ti, ó Deus onipotente, Criador do céu e da terra. Por intervenção de Jesus Cristo, nosso Senhor, por cuja fidelíssima promessa o Espírito Santo desceu sobre a Igreja para ensinar e guiar a toda a verdade, unindo os povos de diferentes línguas na confissão de uma só fé, dando-nos o poder de te servir como sacerdócio real e pregar o Evangelho a todas as nações. Portanto, com os seres angelicais e com toda a multidão celestial que não cessam de proclamar a tua glória, alegremente louvamos o teu nome cantando. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra estão plenos da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Damos-te graças, ó bendito Deus, que nos mostraste bondade e amor na criação, na chamada de Israel para ser o teu povo, na palavra que disseste por meio de vozes proféticas, e acima de tudo, no verbo feito carne, teu Filho Jesus. Pois neste tempo, tu o enviaste para assumir a carne humana, nascer da Virgem Maria e ser o Salvador e Redentor do mundo. Nele, tu nos libertaste do mal e nos deste dignidade para estar diante de ti. Nele, tu nos conduziste do erro para a verdade, do pecado para a retidão, da morte para a vida. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: tomem e comam. Este é o meu corpo, que é dado por amor a vocês. Façam isso em memória minha. E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças a ti, entregou, dizendo: tomem e bebam. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isso em memória minha. Fazem sempre memória de
nosso sacrifício de louvor e ação de graças a Ti, ó Senhor Jesus, apresentando-Te de Tua própria criação este pão e este vinho. E Te rogamos, ó benigno Senhor, que envies o Teu Espírito Santo sobre estes dons e os santifiques para que sejam um sacramento do corpo de Cristo e o seu sangue da nova aliança. Faze descer sobre nós o Teu Espírito Santo, ó Senhor. Envia o Teu Espírito Santo, ó Senhor. Une-nos ao Teu Filho em sacrifício, para que sejamos aceitáveis por Ele, santificando-nos pelo Espírito Santo, na plenitude dos tempos, sujeita todas as coisas a Teu Cristo, nós rogamos. E conduze-nos ao Teu celeste reino, na companhia de Davi, de Pedro, Miguel, de Ruth e de todos os santos e santas, de modo que participemos da herança sempiterna dos Teus filhos e filhas, por Jesus Cristo, nosso Senhor, o primogênito de toda a criação, o cabeça da igreja e o autor da nossa salvação. Por Cristo, Com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda glória e louvor sejam dadas ao Deus Onipotente, agora e sempre. Amém. como se ensinou Cristo, nosso Salvador, nós agora nos animamos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia! Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós. Portanto, celebremos a festa. Aleluia! Meus irmãos, os dons de Deus são para o povo de Deus. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Nós, cantando o cântico 124 do Cancioneiro Laudate, estamos nos preparando para caminhar em direção ao Senhor, em direção ao nosso Deus, para sentirmos o seu fogo, o seu santo, sentirmos que somos renovados, por esse Espírito. Então, que todo medo seja lançado fora nesta manhã. Possamos caminhar em direção ao Senhor para recuperar a nossa alegria, recuperar a nossa coragem, recuperar a força do Senhor e a unidade que nos une apesar de todas as diferenças. Mesmo que falássemos ou falemos línguas diferentes, Deus nos une. Mesmo que os dons sejam diferentes, todos eles estão a serviço do mesmo corpo. Então nós, como corpo, vamos comungar nesta manhã, buscando a presença viva de Jesus em nós. Pois me falta comunhão.
Vinde, tudo está preparado.
está na página 318. Eterno e misericordioso Deus, tu nos incorporaste benignamente em teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nutrindo-nos com o alimento espiritual do sacramento do seu corpo e sangue. Envia-nos agora ao mundo em paz e concede-nos fortalecimento e coragem para te amar e te servir com alegria e singeleza de coração. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que o Espírito da verdade nos guie em toda a verdade e vos conceda a graça de confessar que Jesus Cristo é o Senhor e de proclamar a palavra e as obras de Deus. E a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com cada uma de vocês e com todos os seus, nesse dia e para sempre. As flores que ornamentam o altar nesse domingo foram oferecidas pela nossa irmã Tirsa, pela sua família, em ação de graças e memória pelo filho, pelo qual lembram hoje, 40 anos de separação física, e nem por isso esquecido, com certeza vivo no coração, e por isso, mesmo depois de tanto tempo, e essa é a lembrança cristã. Ontem eu ainda estava lendo um artigo sobre como os cristãos olham para os nossos corpos depois da morte, Isso também está nos credos, como disse o reverendo hoje, como é importante que a gente conheça a nossa fé, Nós cremos na ressurreição, então nós não somos uma igreja que pensa só na alma, O nosso corpo está envolvido, nós afirmamos lá, cremos na ressurreição do corpo para a vida eterna, por isso que nós continuamos lembrando aqueles que amamos quando apresentamos diante de Deus. Então que o Senhor continue confortando sempre o coração, porque para quem ama, pode passar 1 ou 40 anos, a saudade sempre permanece. A gente aprende a conviver, mas ela está ali, sempre no coração. Então que Deus conforte. Terça-feira nós teremos o Feirão dos Usados, no nosso brechó, no salão paroquial. Às 18h30 nós teremos um estudo bíblico aqui no templo. Quem desejar, pega a sua Bíblia e venha. Na quarta-feira nós teremos nosso momento de atendimento e às 13 horas o ofício da bênção da saúde. No próximo domingo nós teremos o culto normal às 10 horas pela manhã e às 17 horas nós teremos um outro culto, que é um culto de ordenação do nosso irmão libanês, Quando entrou para a igreja anglicana, entrou através da nossa congregação, e quando se decidiu pelo ministério, foi também, teve que fazer, por obrigações dos cânions da igreja, servir em outras comunidades no seu período de estágio. Então domingo que vem ele estará sendo ordenado como diácono da igreja, e o ofício então da sua ordenação será às 17 horas. Então nós somos bem-vindos nos dois momentos de adoração. Na quinta-feira, às 19 horas, todas as pessoas que entregaram o seu nome, os seus contatos, ou para mim ou para o reverendo Ivan, estarão iniciando a sua preparação para a confirmação, que ela acontecerá agora em junho. Então essa preparação ela inicia e continua mesmo depois do rito formal, do recebimento pela imposição das mãos do bispo no mês de junho.
Então, todos aqueles que, se porventura alguém se descuidou e não nos procurou, como inicia agora na quinta-feira, os encontros serão de forma online, através de plataforma, o grupo de WhatsApp já está constituído, então todas as informações estarão sendo, né, ali através do grupo. Passou com um aviso? No final de semana passado, como todos os membros da igreja com certeza acompanharam, aconteceu o 133º Concílio da Diocese Meridional. Nós estivemos lá representados pelos nossos delegados, que eram 4, que é o que a Catedral tem direito, a 4 delegados, que foram as nossas irmãs Aline Paes, que hoje não está no culto, que está enferma, a nossa irmã Aline Pires, o Vitor, o Gabriel Melo e o Anderson, que esteve presente como suplente, e também o Tiago, que esteve presente no concílio como grupo gestor, mas membro da Catedral. Então eu queria convidar que os delegados viessem aqui na frente, o suplente, enfim, e eles vão dar um breve recado, e logo estará sendo passado para o grupo de comunicação a carta pastoral do nosso bispo, para que ela seja devidamente publicada nas nossas redes e todos possam acompanhar, né, esta carta pastoral, que por designação dos cânones ela precisa ser tornada pública. Não. Bom, bom dia a todos. Em relação ao concílio, um breve resumo do que aconteceu, houve uma preocupação maior em relação à questão ambiental, principalmente na iminência da chegada do El Niño neste ano. Houve, em relação aos relatórios, a aprovação de quase todos, com exceção do relatório da Comissão de Comunicação e da Comissão de Liturgia e Música, que serão estudados pela CPPM. Foi também destacado a participação do pastor Tiago, da Igreja Casa, que está em parceria com a Paróquia do Redentor. E, por fim, foi apresentado o relatório do grupo gestor, tanto estatístico como financeiro. Posteriormente, tivemos a eleição. A Aline, que hoje não se encontra, foi eleita para participar da CPPM, e eu tive a felicidade de conseguir assento no Conselho Diocesano representando a Catedral também. E o teu reverendo? E o teu reverendo? Nós fomos eleitos os dois, porque no Conselho Diocesano se elege, o Conselho Diocesano é formado por 6 pessoas que no interregno conciliar, né, coordenam os trabalhos da Diocese, e é formado por 3 clérigos e 3 pessoas leigas. Então, por coincidência, foi eleito o clérigo da Catedral e um leigo da Catedral. Sim, né? Fomos nós eleitos, né? Então, obrigado, gente. Eu quero agradecer à congregação no dia da Assembleia por terem feito uma votação e eu ter feito parte desse grupo. No final do concílio, eu agradeci ao reverendo pela oportunidade. Eu, como paroquiana, não imaginava a importância de um concílio no funcionamento, né? Como eu disse para minha mãe, que cresceu dentro da igreja anglicana, não é só colocar uma roupa bonita no domingo, vir à igreja, sentar no banco, fazer sua oração e ir embora para casa. Eu era dona de fazer isso. E linkando com o sermão do reverendo Ivan, grata pelas palavras e por mais uma vez ter nos mostrado a importância do concílio, né? E um convite a 3 grupos muito importantes. O primeiro foi o relatório da MOVEAB, que foi aprovado com louvor pelo trabalho das mulheres em todas as congregações. O segundo é um pedido a todos em relação ao JAB, né, o grupo de jovens. Eu acho que está na mão e na palavra de cada um aqui dentro de mobilizar e mostrar o quão é importante a participação ativa dos jovens dentro da catedral e de todas as paróquias.
E então esse é um convite a toda a congregação. Outros 2 convites aos grupos de oração, a Irmandade de Santo André e a Irmandade de Santa Cruz, da qual eu faço parte. O relatório foi aprovado no concílio com louvor também, pelo trabalho feito. Então, convite aos homens que façam parte dos grupos, do grupo de oração Santo André, e as mulheres que façam parte também do grupo de oração da Irmandade, porque esse é um recurso uno a todos quando estão passando por alguma dor, quando estão passando por alguma necessidade. O recurso primordial é a oração. Então, pedido com todo carinho que esses grupos se fortaleçam e aumentem, porque uma corrente de oração tem uma capacidade enorme em recuperar qualquer flagelo. E um pensamento para a semana: o que estamos fazendo em relação aos jovens? Eu gostaria de ver até o final do ano a Aljave forte e ativa. Né, Gabi? Obrigada. Muito bem, então aí o relato dos nossos delegados e bandidos, né? Eu sempre brinco que o concílio é a brincadeira mais sem graça que tem. Tem delegado de toda a escola quando tem bandido, então a gente fica lá sentado para brincar, né? Se alguém ainda não sabe onde almoçar, na paróquia da Ressurreição, nossa paróquia na Zona Norte, lá no bairro Cristo Redentor, hoje tem almoço, tem promoção lá ao meio-dia. E a Catedral estará organizando no primeiro domingo agora de junho o mocotó aqui da Catedral. Só que esse não é para comer no salão, é para levar, né? Se alguém quiser fazer alguma doação para auxiliar na redução de custos e ter um lucro maior em prol da igreja, pode procurar os membros da junta e também divulgando, partilhando os cards, né? E adquirindo seu ingresso também, né? Quem é que nos visita hoje pela primeira vez? Pela primeira vez, então vamos começar aqui. Gente, diga o nome para nós. Diz aí teu nome. Sandra. Sandra. Vem de onde, Sandra? Porto Alegre. Imagino que veio com uma família aqui. Minha tia. Ah, muito bom. Prazer de conhecer. Meu. E aqui? Rogério. Aqui de Porto Alegre. Porto Alegre também. Esposo da Sandra e viemos através da tia. Ah, muito bem, dona tia. Isso aí. Evangelizando. Sejam bem-vindos. Sou a Júlia, da Paróquia do Redentor, na Cidade Baixa. Vim a convite do reverendo Ivan, pela primeira vez. Primeira vez. Bem-vindo, então. Fica abraçado por nós. Aqui. Eu sou a Nina, filha da Luciana. Você é muito bonita. Provavelmente se batizou no carnaval. É. Bem-vinda. Esse irmão aqui não é a primeira vez porque ele veio quarta, mas para a congregação maior acho que é a primeira vez, né? Então, se levanta e te apresenta. O Marcos veio na bênção da saúde na quarta-feira e hoje está aqui também. Bem-vindos. Bom, se não temos mais avisos, vamos ficar em pé para a nossa despedida. Que nós possamos ir na paz de Cristo. Que nós possamos realmente sermos pessoas corajosas. Pessoas cheias do Espírito. Pessoas que redescubram os dons do Espírito e os coloquem a serviço da igreja e do mundo. E que tudo isso nós possamos fazer e cumprir e testemunhar sempre com muita alegria. E é no poder do Espírito Santo. Aleluia!
Nós vamos então finalizar nosso ofício cantando do Inário o hino 98.